Olá, queridos! Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio, estou aqui nesse momento quer dizer, com os professores presenciais aí de Chupinguaia, Candeias de Jamari, que mais? Guajará-Mirim, Jaru, Ariquemes, Vilhena, todos os pontos da cidade do estado de Rondônia, para a gente poder se juntar, interagir com vocês e levar até essa aula maravilhosa. Lembra que a aula anterior nós falamos sobre, já saindo da Idade Média, uma explanação bem breve, e falamos um pouco, lá aludimos lá o pensamento de Maquiavel, que ele fez uma transição, Maquiavel, entre a Idade Média para a Idade Moderna, tá? Ele começou ali com rompimento, romper, no sistema aqui tá assim, vamos mudar para o outro. E agora nessa aula nós vamos adentrar no pensamento de Maquiavel e também um pouco de Hobbes, tá? Logo depois. Já adentrando nós estamos fazendo essa transição, tá? Atravessando a Idade Média para a Idade Moderna, ok? Vamos lá? Olha aí. Nossa aula de hoje. Filosofia política moderna, Maquiavel e Hobbes. Aqui lê-se no início Nicolau Maquiavel e aqui Thomas Hobbes, tá? Nós vamos ver nessa aula, uma nova forma de política, que é o rompimento entre religião e Estado, o pensamento político de Maquiavel e o de Thomas Hobbes. Então tá aí a nossa aula resumidamente nesses dois carinhos. Aí está eles. Eu trouxe uma foto ilustrativa, Maquiavel. E aqui o Hobbes. Já apresentando para vocês, tá? Aí está Hobbes e Maquiavel, esses são nossos estudantes de terceiro ano. Todo mundo se apresentou. Vamos lá, agora para a nossa aula. Uma nova forma de política. O Estado moderno, que é moderno, que é da modernidade, tá? Configurou-se pelo monopólio de fazer e aplicar leis, cunhar moedas, recolher impostos, gerir a administração dos serviços públicos, ter um exército e ser o único a deter o uso legítimo da força. Na Idade Moderna, é um período de transformações, tá? Na cultura, na religião, na política, na economia da Europa medieval. No campo político, a Idade Moderna surpreendeu, centralizando o poder e inaugurando uma política absolutista. Então tá aqui. Aqui ele coloca a questão do Estado, tá? Veja bem que já não é teocracia mais, tiraram, colocaram o absolutismo, tá? Então você já pode anotar essa palavrinha nova no seu vocabulário, depois pesquisar sobre ela. São atividades que eu coloco já ao longo da caminhada da aula, ok? Nessa perspectiva, o poder era voltado somente aos reis e ao Estado, neutralizando o quê? A participação dos cidadãos nas decisões políticas. A nobreza ela detinha privilégios econômicos, jurídicos e sociais, sobrando ao povo o quê? Impostos e retaliações. Então, assim, tudo era culpa do povo. No campo econômico, houve a transição do feudalismo, aí saiu de tempo, para indícios de capitalismo. Já também, Então, aqui é a parte do poder espiritual, na Idade Média, e aqui é o poder temporal, né, que fala. Idade Moderna. As riquezas provinham das conquistas, que é o capitalismo. Aí a Europa envolveu-se em políticas mercantilistas, com grandes navegações, novas relações comerciais, etc. Então surgiu, né? Vem aqui com a gente. Então, assim, criou-se, né, uma mudança radical até. Todas as áreas, vocês perceberam aí. No âmbito econômico, político, social, religioso, inclusive da educação também no período, tá? Então, assim, rompeu-se, né, tudo se modificou, a mudança veio. A mudança não, as mudanças. Então, várias áreas. Às vezes, em alguma área, às vezes poderá até não sofrer mudança, mas
o grupo ali, eles aproveitam, ó, tá mudando muitas coisas, vamos também fazer isso. Então já começa a alinhar nessa perspectiva do ser humano. Então ele quer mudança. Sempre se renovando a cada instante na nossa vida. É assim como as fases da vida, veja bem, nascemos, passamos 9 meses primeiro no útero da mãe, nascemos e vai mudando as fases da criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, etc. Até a segunda infância, né, a melhor idade, etc. Então, olha só, nós também passamos por mudanças na vida. Vamos lá, continuando ali. O rompimento entre Estado e religião. Então tá aqui, ó. O Estado ficou desse lado, a religião já desse. Então, de maneira geral, galera, era assim, olha, as questões políticas deixa para os políticos, né, os partidários, etc. As questões espirituais deixam para a religião ou as religiões. Depois surgiram novas, né? Então tá aí. Simples, né, de uma maneira de ver. Mas pelo meio, gente, aquele entremeio histórico foi uma história bem legal. Vamos lá. O Estado desvincula-se da igreja através de uma nova forma de governo. Isso quer dizer que governo e religião estavam juntas. A sociedade começa a limitar o poder do Estado através de um conjunto de normas. Ó. Revoluções são evidenciadas ao fim da Idade Média e início da Idade Moderna, trazendo novos ideais. A sociedade iniciando o quê? Direitos individuais e coletivos. Quais essas revoluções, gente? Lembra que nós lá no início das aulas nós falamos sobre o Renascimento? Então é nessa perspectiva, ó, eles renasceram. Ó. Veja bem, ó, um ponto, nós estamos adentrando na política de Maquiavel. Mas a partir dali começou-se a ideia do renascimento ali, ó, de uma nova perspectiva, né, de ver as coisas. Vamos separar um pouco, eles decidiram isso no momento. Suponha-se que eles falaram isso, pensaram, né? Ó, estamos conversando aqui. Suponha que nós estamos naquele período, aí chega alguém e diz, ó, vamos separar, não está dando certo mais. Deu um período, mas agora não mais. Nós, questões religiosas, vocês religiosos se deparam, se responsabilizam, trabalham, atuam, etc. As questões políticas deixam para a sociedade, para as pessoas no âmbito da política, é o poder temporal para governar. Juntos assim complicou um pouco. Suponha-se que pensaram isso naquela época. E tudo começou não só como Maquiavel, mas ele está na frente ali, tá? Na história eles falam muito sobre isso. Então, sim, teve um reviravolta muito grande. Surgiu as revoluções, Revolução Francesa, Industrial depois, etc. Então, em vários momentos, que era liberdade, igualdade, fraternidade, etc. Então, as pessoas queriam, ó, pensar com a razão e ter um espaço na sociedade. Olha, eu suponho, né, que eles achavam que a religião estava atrapalhando, de certa forma, e limitava algumas questões para eles. Inclusive, no caso, se eles reclamam, é a liberdade, né, a razão. Tá bom? Não que ela é ruim, tá? Mas eles decidiram isso, pensar o âmbito racional. Lembra que nós colocamos o antropocentrismo, né, o homem no centro? Então, tiraram o espiritual e colocaram a razão humana no centro do universo, no centro de tudo, nessa perspectiva, ok? Só para vocês ligarem as aulas anteriores com aqui, ó. Nós estamos aqui adentrando, aprofundando esse pensamento político, mas já demos uma luz lá no início, tá? Que é o Renascimento. Vamos lá, continuando. A Igreja Católica perdeu forças nesse período, severamente criticada por sua doutrina autoritária, ó, na Idade Média. Houve um rompimento em suas bases, ocasionando o quê? As reformas religiosas. Então tá aí. Houve dentro da igreja também reformas, tá? Indignados pela corrupção, pelas mentiras, pelo terror aplicado, teólogos como Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII romperam
com a Igreja Católica Romana, fundando suas próprias igrejas. Então tá aqui, ó. Aqui surgiu a Igreja Luterana, o pensamento dele, porque eles colocam o nome conforme o pensamento do calvinismo, né? Inclusive eles eram padres, tá? Monges. E aqui o anglicano, parece, salvo engano. Precisa confirmar, ok? Então tá aí, ó. Também houve reformas na igreja nesse período. Balançou um todo, certo? Em termos políticos, devemos ressaltar que absolutismo era uma forma de governo estabelecida. Nele, as palavras do rei valiam enquanto lei. Sua vontade e desejo eram uma ordem. Um exemplo, gente, dentro de casa, ó, né, dentro de casa as famílias, o pai, né, lembra que nós falamos em aulas anteriores, o pai, ele tem o domínio da lei dentro de casa. De maneira geral, supostamente não como regra que eu estou colocando, mas as mães ditavam as questões afetivas, né, para os filhos e as filhas, etc. Os pais ditavam a regra. Então era nessa perspectiva. Isso, enquanto sociedade, veio para o meio como um todo. Vamos levar isso para frente. Supostamente colocaram essa ideia, ok? Voltando aí. Essa forma de dominação era fundamentada pelas teorias predestinação divina, ou seja, que apontavam o rei como um eleito de Deus, textos laicos, como de Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe. Então tá aí. Eles separaram, né, mas de certa forma usavam algumas teorias, porque tinha que ter fundamento, ok? Tudo que você vai falar, gente, ó, outra questão lá do terceirão, tudo que você vai fazer, agir, que envolve outras pessoas, tem que ter um fundamento. Vocês têm que chegar, ó, eu estou com esse projeto e está escrito assim, o desenvolvimento, os objetivos dele é esse, e vai ser bom, tem perspectiva, então é fundamentado, tá? Não vai construir, como tem na Bíblia lá, construir o seu fundamento, a sua casa onde tem areia, porque ali ensina aquele versículo lá na Bíblia, que se eu construir algo, principalmente a casa, a sua vida numa areia, vai se manchar. Então tem que ter um fundamento alicerçado na pedra, num lugar firme, para eu pôr o pé e dizer, olha, o meu projeto vai dar certo, a minha ideia, a forma de governo é essa, vai melhorar para vocês, ok? Voltando. Olha lá. Então, agora vamos adentrar um pouco, gente. Só lembrando que a gente trouxe especificamente Maquiavel, mas é algo bem superficial, tá? Bem breve para o ensino médio. Vocês vão adentrar e além, ó. Não vão ficar só aqui não, vocês vão caminhar mais, tá? Trilhar, que todo caminho se faz caminhando. O pensamento político de Maquiavel, ó, o nome dele completo, ele é do século XIV e faleceu no século XVI. Ele é de Florença, italiano. Ele inaugura a política moderna, com rompimento. Seu pensamento afasta-se da forma de fazer política que era predominante até então, que é teocracia, no caso aqui. Deus no poder. A política que se praticava era atrelada à dimensão religiosa, vinculada à ética cristã. E Maquiavel inaugura a autonomia política. Então tá aí. Lembra que a razão a pessoa se torna autônoma lá nas aulas anteriores, que é o iluminismo, né, o renascimento, iluminou-se, autonomia, liberdade, etc. Então aí, ó, no âmbito da política. O pensamento político passa a não ter mais nenhuma outra referência ou critério de ação que não seja o que? A própria política, que antes era o que? A religião. Essa laicização, gente, o que é laico? Essa palavra aí, anote já no seu vocabulário, ok? Laicização, laico, vem de laico, ok? Ou seja, é secular.
é as ações sociais da sociedade como um todo que não envolvem as questões religiosas. Por exemplo, no Brasil, o Estado é laico. Ele não é confessional, né, no todo, mas laico não quer dizer que ele não abandone as religiões, não. Tem, às vezes, um presidente que confessa que ele é da religião tal, etc. Mas não confessional, que era num período da Idade Média. Então, nessa perspectiva, laicização, ou seja, laico é secular, trazer para o meio da sociedade, deixando as questões temporais, o poder temporal, não envolvendo tanto quanto as questões espirituais, ok? Só para distinguir um pouco. Vamos lá, voltando. Essa laicização, deixando de lado um pouco a religião do Estado, acontece em contexto de renascença, renascimento, que inaugura um processo de secularização, secular, da consciência, forma de pensar, afasta-se da dimensão sagrada, do divino, e eterna, e se desloca para o âmbito secular, histórico e temporal político. Tá? Extinguiu-se por sua religião? Não, que isso, acompanhou essa história, inclusive, mas separou, tá? A forma de agir para... O contexto político da Itália era dividida e ocupada, conjugado com o amor e o desejo que Maquiavel alimentava pela unificação da Itália. Então, assim, ele escreveu no contexto de lá da época e fez nascer o espírito do realismo político. Ó, temos que ver a realidade, que busca as ações tendo em vista o fim almejado. No âmbito político, a boa ação é aquela que realiza o seu objetivo. Então tá aí, nessa perspectiva, né? Nas obras O Príncipe, ó, quem gostar de ler, eu posso estar disponibilizar. A mais conhecida e comentários sobre a primeira década de Tito Livio, né, outra obra, ele desenvolve suas ideias republicanas. Então tá aí. O Maquiavel já, vamos dizer que o pensamento dele é republicano. Então trouxe essa ideia. Olha, olha só que ele era um cara muito, nessa perspectiva, ele era religioso, né, no âmbito da Igreja Católica. Era um padre, um monge, que eles falam. Mas nada impediu que ele pensasse como um todo. Ó, vamos separar os poderes, espiritual de um lado, temporal do outro, e visando as questões sociais das pessoas, o bem comum, dessa perspectiva. E ele pregou as ideias republicanas dele. Vamos lá? Olha aí. Com isso, o que é república? Do latim, né? Res, coisa, portanto, coisa pública. Então tá aí, res pública. Coisa para o meio público. Republicano é o governo que expressa a vontade popular, que está voltado para o bem comum. Ó. Lembra lá dos gregos antigos? Então tá aí, o bem comum. Na obra O Príncipe, é um livro de Maquiavel, ele parece defender o absolutismo e o mais completo imoralismo. Então, assim, ele pregava uma coisa, só que aí essa crítica de Aranha, né? E parece que ele prega uma coisa e defende outra. E aí, vamos lá, vocês têm que ler, tá? Se procurarem ler esse livro, muito legal. Assim é necessário a um príncipe, olha só o que diz Maquiavel, para se manter, que aprenda a poder ser mal, que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Eu, no meu ver, olha só, na minha percepção, nesse livro aí, Maquiavel às vezes ensina algumas coisas que supostamente poderíamos entender que é dureza, que é duro para a sociedade. Mas, a meu ver, em alguns momentos, queira ou não queira, o líder ele tem que ter visto, como ele vai dizer lá na frente, e fortuna, ou seja, às vezes ele precisa usar a força para conter os ânimos em algum momento. Não que as pessoas mereçam, não, estou defendendo isso não.
Mas ele, na idealização dele, é nessa perspectiva. Em alguns momentos, eu não prego a força, mas em algum momento é necessário. É dentro de um conflito que não tem solução, etc. Ok? Vamos lá. Continuando. Na obra Comentários sobre a primeira década de Tito Livio, temos o seguinte pensamento de Maquiavel. É maravilhoso como cresceu a grandeza de Atenas durante os 100 anos que se sucederam à ditadura de Pisístrato. Contudo, mais admirável ainda é a grandeza alcançada pela República Romana, depois que foi libertada dos seus reis. Então ele traz essa alusão da questão do uso da força em alguns momentos. Tá? Na primeira obra, a ação do príncipe visa o que? A conquista do poder e mantê-lo a qualquer custo. Na segunda, alcançada a estabilidade, seria possível e desejável a instalação do governo republicano. Então tá aí. Primeiro essa conquista, depois estabelecer o regime. É o pensamento de Maquiavel. Agora vamos entender um pouco, de maneira breve, o que significa virtude e fortuna, tá? Dentro do âmbito do pensamento dele. Para descrever a ação do príncipe, Maquiavel usa as expressões italianas virtude e fortuna. O virtus significa virtude, no sentido grego de força, de valor, de qualidade. Lutador, guerreiro, viril. Príncipes de virtus são governantes especiais, capazes de realizar grandes obras e provocar mudanças na história. Então tá aqui, aí o virtus tem a ver com a atitude, tá? O ser, como deve ser. Agora, não se trata do príncipe virtuoso, segundo os preceitos da moral cristã, mas daquele que tem a capacidade de perceber o jogo de forças da política para agir com energia, a fim de conquistar e manter o poder. Então tá aí, gente. O príncipe, o governante é nessa perspectiva, ele tem que ter a capacidade de avaliar o contexto que está ali, como todo. E agir, ele tem que agir imediato, não deixar. Às vezes a gente, nossa atualidade, a gente vê algumas demandas, algumas situações que ocorrem, conflitos, greves, que mais? Às vezes um desastre natural. Então o príncipe, que é, no caso Maquiavel coloca, diante de uma situação ele deve agir rápido, tomar decisões, porque hoje, atualmente, está em volta de muitos assessores, muitas cabeças pensantes, inteligentes. Então, toma uma decisão adequada. Aconselho, ele recebe conselhos, né? E vai tomar as decisões ou não. Então, é nessa perspectiva que ele coloca. O virtus tem a ver com o agir dele. A capacidade, tem que ter o ser de coragem. Não tem o símbolo do leão, o símbolo do tigre, o ser de coragem, o símbolo da águia, muitos colocam aí. Fazer essa analogia com o ser humano, com a atitude dele, né? Como um ser de coragem de tomar decisões adequadas, ou seja, uma pessoa ter iniciativas, tá? Nessa perspectiva, ter iniciativa para o bem-estar, não só de você, mas de todo, ok? Vamos lá, continuando. Fortuna, em sentido comum, significa o acúmulo de bens, então tá aqui. Riqueza. Sua origem é a deusa romana Fortuna, que representa a abundância, mas também é aquela que move a roda, ou a roda da sorte. Fortuna significa ocasião, acaso, sorte, para agir bem. O príncipe não deve deixar escapar a ocasião oportuna. Então tá aí, olha só. O pensamento de Maquiavel. O virtu é como agir, como ele deve se agir, ágil, coragem, etc. A fortuna é aproveitar a ocasião. Olha, esse é o momento de agir, vamos? Não tem? Você vai na pescaria, olha só. Aí joga a isca. Qual é o momento certo ali, a fortuna? O virtus é você foi para lá pescar e jogou, colocou a isca, etc. A fortuna é o momento, beliscou, puxa, porque o anzol vai engatar no peixe. Aí a fortuna, aí entra o virtus, puxa a coragem para puxar o peixe.
Imagina aqui na nossa região, o tambaqui e o pirarucu. O pirarucu já é o grande, enorme. Tem que ter o virtus, né? Coragem para trazer ele para fora e a fortuna no momento certo. Às vezes o pescador tem, sabe o momento certo. Olha, ele vai naquele local ali, está o peixe. Olha a intuição já dele. Bom, assim o líder, tá? Tem que ser nessa perspectiva. Vamos lá, continuando com o pensamento dele. De nada adiantaria ser virtuoso se o príncipe não soubesse saber usar, tá? Imagine. Mas precavido para aguardar a ocasião propícia, aproveitando o acaso ou a sorte das circunstâncias. Então, assim, você está indo. Olha só, vamos trazer essa analogia, esse pensamento para vocês do terceiro ano. Vocês estão para decidir o que fazer, aqueles que vão seguir a faculdade, certo? Então, assim, ó, bota em prática, lê esse livro Príncipe, Virtus. Tem que ter coragem, vou decidir. E a fortuna no momento certo. Então, se o momento certo é o Enem, aproveita. A gente traz questões aí que caem no Enem, olha só que interessante, né? Já dei uma dica para vocês. Vamos lá, continuando. A fortuna de poucos serve sem a virtu, pois transforma-se em mero oportunismo. Então as duas têm que estar ligadas, ok? Maquiavel distingue entre o príncipe de virtu, que é forçado pela necessidade de usar a violência visando ao bem coletivo, e o tirano, que age por capricho ou interesse próprio. Então tá aqui. Aqui tá a diferença, tá? Às vezes ele usa o momento da força, mas para visar o coletivo, né? Às vezes uma paz. Só que tem um tirano, ele coloca a diferença. O tirano é aquele que age por capricho. Vou bater naquele povo ali porque é por capricho meu, etc. Se o príncipe não tiver a virtu, ele transforma o governo absoluto em uma tirania. E Maquiavel quer evitar isso. Então tá aí. Para que não se confunda, certo? Ética e política. A ação política não deve orientar-se por uma hierarquia de valores dada antes, tá? Antecipada. A priori é antes, tá? Eu vou antecipar. A nova ética analisa as ações, tendo em vista as consequências, os resultados que serão alcançados na busca do bem comum. Lembra do ano passado? Olha só. Ano passado nós tivemos aula sobre... Ano passado que eu falo é o segundo ano, ok? Tivemos aula sobre ética e moral. Então ali está a questão. Então, ética sempre é a questão do comportamento. Então, Maquiavel vai dizer, olha, não dá para se analisar questões éticas anterior. Ela vai ser analisada após. Então, suponha que vamos eleger primeiro para ver o comportamento dele lá no poder. Então, a ética é nessa perspectiva, ok? Analisar o comportamento da pessoa para depois tomar decisões, etc. Voltando além. Vamos lá. A nova ética estava centrada nos critérios da avaliação do que é útil à comunidade. Ó. Destacar. Se o que define a moral política é o bem da comunidade, constitui dever do príncipe manter-se no poder a qualquer custo. Então, assim, no caso, ele viria a buscar, a trazer à tona o pensamento político do bem-estar. Olha só, Maquiavel, vem aqui comigo, Maquiavel, ele coloca essa questão, olha só o fundamento dele. Lembra que eu falei dos fundamentos? Então eu coloco, ó, se o bem, o final, por isso que entra a questão, os fins justificam os meios, né? O final é o bem comum, é o bem-estar de todos, então eu posso usar a força também para regular, coibir, para que mais? Não por capricho, tá? Senão se tornaria um tirano, mas para o bem comum. Aí entra a frase dele famosa, os fins justificam os meios. Maquiavel não disse isso, mas lá, nesse livro O Príncipe, capítulo 8, lá tem textos, né, de Maquiavel que alude a isso, tá? Indiretamente, eu vou dizer assim. Alude a essa frase,
Essa frase não é que ele falou isso, mas no pensamento dele, especificamente no capítulo 8, vai dizer que alude, os fins justificam os meios, tá? Essa frase é apresentada a ele, não que ele falou, tá? Só justificando. Agora, galera, temos outro pensador. Saímos de Maquiavel, vamos lá? Thomas Hobbes. Olha aí, galera. O pensamento político de Hobbes, está aqui o nome dele. Nasceu no século XVI e foi até o XVII. Ele nasceu em Westport, na Inglaterra, em um período de guerra, olha só. Isso, o contexto também é importante, tá? A sua teorização do absolutismo tem raízes no terror gerado pelas guerras que se ensanguentaram na sua época, olha só. Então, assim, as guerras, morreram muitas pessoas, etc. Sua obra mais conhecida é Leviatã, século XVII. Hobbes é um filósofo que pertence à corrente da teoria contratualista. Gente, anota aí, já um nova palavra, que o pensamento dele, que é sobre o contrato, vou colocar aqui, contrato social, ok? Você vê muito isso aqui no âmbito do componente de sociologia. O contexto da vida política de Hobbes é marcado por movimentos revolucionários. Então tá aí. Por causa da guerra, etc. Na França, Guerra dos 30 anos. Gente, eu estou trazendo dizer que isso aí é a influência, é o contexto, tá, da época. Na Inglaterra, Cromwell comanda a Revolução Puritana, que destrona, executa o rei Carlos. Então tá aí, alguns contextos, né, de guerra. O estado de guerra, vamos entender. Na obra O Leviatã, Hobbes disse que o ser humano, no estado de natureza, é egoísta, individualista e violento, vivendo num estado de guerra, onde todos lutam contra todos. Gente, de maneira geral, isso é o entendimento do professor Hélio, tá? De maneira geral, o estado de natureza, como alude ele, Rousseau, etc., é um estado em que a pessoa não se formou ainda em sociedade, não tem regras, é na natureza. Por exemplo, uma ideia, tá? Os homens pré-históricos lá estão vivendo em grupos, mas não tem ainda regras, eles vivem da natureza, etc. Então, é um estado de natureza, tá? Não tem regras ali para julgar, para dizer isso, para controlar, etc. Só para vocês entenderem o que é isso. Voltando, a gente vai falar muito sobre isso. Então, assim, ele coloca o estado de natureza, que é esse anterior à vida social, como algo egoísta, individualista e violento. Então, é um estado sem paz. Então, por isso que tem as palavras dele, vai dizer, o homem é lobo do próprio homem, que em latim vai dizer homo homini lupus. Então, tá aqui, esse estado de natureza, o homem é lobo do próprio homem. Sempre querendo o mal dele, do outro, etc. Nessa perspectiva, tá? O estado de natureza, o ser humano tem direito a tudo. Tá? Não tem regra. Cada indivíduo sempre encara seu semelhante como um concorrente que precisa ser dominado. Para resolver esse impasse, essa situação, esse conflito do estado de natureza, era preciso a criação de um artificial, que é a criação da sociedade política, administrada pelo Estado. E com o quê? Com isso aqui, o contrato social. Por isso que ele é chamado de contratualista. Aqui os indivíduos tiveram que firmar um contrato entre si, chamado de contrato social, pelo qual cada um transfere seu poder de governar a si próprio a um terceiro, ao Estado. É assim, gente, Estamos no estado de natureza, segundo o pensamento de Hobbes. Aí a gente briga muito, não consegue entrar em comum acordo, etc. Então, assim, vamos firmar um contrato. Quem vai ser a gente vai dar o nosso poder a quem? Ao Estado. É como se você elegesse um presidente, eu elegi um representante, ele vai me representar. Aí você firmou um contrato com o vizinho, a gente não vai brigar mais, não vai ter esse conflito. Por quê? Tem um contrato firmado pelo Estado que eu não posso mais brigar com você. Por causa disso, por causa de alguma situação.
Então, o contrato está ali. Se alguém romper, vai ter as limitações com regras, com leis, etc. Ok? Vamos lá, voltando ali. Diante disso, governasse a todos, impondo ordem, segurança e direção, né, sobre o estado de natureza. Então, assim, um estado de conflito para ele é esse, natureza, não tem regras. Aí vem um contrato e resolve, ó, segue essas regras, quem burlar terá essas punições, etc. Hobbes, ele apresentou essas ideias primeiro em sua obra do Cidadão, depois em Leviatã. Assim ele disse na obra Leviatã: conferir toda a força e poder a um homem, ou uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, puramente de votos a uma só vontade. Então tá aqui, é um representante. Ó. É como se cada homem dissesse a cada homem, né? Transfiro o meu direito de governar a mim mesmo a este homem, ao Estado, ou essa assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas. Então tá aqui, é um acordo. Ó, vou transferir meus direitos de regras ao Estado, que ele vai administrar, mediar os conflitos. Desde que o outro também transfira. Então, estamos sujeitos a um contrato, a umas regras, né, a seguir. Então, é diante dessas perspectivas que temos que vivenciar, né, essas ações, essas buscas. Então, olha, volta lá. As nossas referências que colocamos nas nossas aulas, ao qual vocês podem ir além, buscar mais, tá? Então, voltando aqui. Então, veja bem, iniciou-se o pensamento político moderno com Maquiavel, né? O pensamento dele da Vito e Fortuna. Então, nessa perspectiva. Aí chegou um contratualista, Thomas Hobbes. Está aí ele apresenta essa questão do contrato. Para ele, o estado de natureza é violento, é mau, é ruim. E o que vai resolver esse problema? Um contrato social. Cada um, por exemplo, se eu brigar com meu vizinho, a gente vai liberar a nossa liberdade ali para o Estado através de um contrato. Um exemplo mais a fundo. Há uma invasão de terras. Olha só, uma invasão de terras ali. Só que aquela terra tem um contrato, tem documento chamado. Ou seja, alguém comprou de alguém, teve um contrato. Aí chama-se contrato social. Um exemplo, tá? Aí o dono da terra vai e pede na justiça. O governo, o Estado, olha só. Porque a gente firmou através do contrato uma regra, ó. Se houver um conflito para resolver esse problema do estado de natureza, é o governo que vai resolver para mim. Então, as autoridades legais, né, no âmbito, vai lá, pede, o juiz autoriza, aí vai lá resolver esse conflito. Sanar os dois lados, primeiro pelo diálogo. Então, é nessa perspectiva, eu trouxe uma ideia. Existem outras ideias, tá? Sobre o contrato social. Então, é nessa perspectiva. Ó, gente, eu, na minha opinião, a certidão de nascimento e o RG, a identidade chamada, CPF, é uma espécie de contrato, ou seja, o meu poder em si, para eu poder eleger alguém, vai ser o representante, ou seja, ao ponto de as pessoas às vezes não têm um certidão de nascimento, pelo Estado, ele não é um cidadão civil, porque tem que estar documentado. Eu, na minha opinião, é como se fosse um contrato ali, ó. O meu RG, o meu CPF, ele está, né, eu coloco nas mãos, um registro geral para ter controle da sociedade, para poder liberar algumas questões de maneira geral, políticas públicas, de apoio ao cidadão, e etc., para reger todo. É a partir desses cadastros que o governo vai tomar as decisões adequadas para a sociedade. Tá? Então é nessa perspectiva, esses dois pensadores, como já falei, não fique só aí, vão além, tá? Conhecer mais. E obrigado por ficar até aqui e daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.